Olá, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma live do canal Estudar Kardec, nesta noite de quinta-feira, dia 11 de julho, passamos o meio do ano de 2024 e hoje teremos uma live especial aqui no nosso canal, que eu já vou falar para vocês antes de dar o meu primeiro recado, primeiro e único recado, que eu dou sempre antes de trazer o meu convidado aqui. Hoje nós vamos, mais uma vez, pedir a ajuda de vocês, aqueles que puderem colaborar com alguma quantia ou até mesmo se inscrevendo no canal da Fraternidade Sem Fronteira, lá com o nosso amigo Wagner Moura, que cuida das nossas crianças lá na África. Vou deixar depois passando aí embaixo no rodapé o Pix do CNPJ deles, aqueles que puderem contribuir com qualquer valor. Já vai ajudar muito as nossas crianças lá, são refugiados de guerra, são crianças que foram abandonadas porque seus pais vieram a desencarnar com essas guerras que existem lá na África, porque o que não falta lá é guerra e criança desamparada. E o Wagner Moura faz um trabalho na Fraternidade Sem Fronteira espetacular. E fica aqui o meu convite. Vai lá na página e assiste todo o trabalho que eles fazem lá. www.fraternidadesemfronteiras.org.br, ok? E vocês vão estar colaborando. E os amigos aqui do canal vão assistir hoje a minha amiga, que eu já estou chamando aqui, ó, a Vânia Mugnato, que hoje vai falar para a gente transição planetária. Você está pronto? E aí? Fica a pergunta para vocês aí. Você está pronto? Né? Gente, então, só para a gente começar o nosso trabalho, vamos àquela pequena oração que, como diz o meu querido e amado Chico Xavier, a oração tem que ser pequena, porque senão ela vira uma palestra. Então, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, conversar com o nosso Criador, nosso amigo Jesus, e a todos os espíritos amigos que estão conosco neste momento, que ele nos envolva e nos inspire. Inspire a nossa palestrante no dia de hoje, que ele conserve o amor no nosso coração e a luz no nosso cérebro, para que as nossas mãos permaneçam sempre vigilantes e cuidadosas na hora do bem. Que o nosso amado Pai abençoe a todos que aqui estão e a todos aqueles que futuramente estarão vendo essa live e nos dê a permissão para darmos início aos nossos trabalhos na noite de hoje, dando graças a Deus. Vânia, agora é com você. Fica à vontade, se precisar, só chamar que eu estou aqui na retaguarda, ok? Maravilha. Bom trabalho. Muito obrigada. Boa noite a vocês que estão aqui conosco nesta noite. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu particularmente amo de paixão, porque eu acho que ele é muito importante, ele nos faz entender, se nós compreendermos o tema, nos faz compreender muitas coisas que estão acontecendo no mundo, principalmente nos últimos anos, na última década, ou um pouquinho mais, porque as coisas estão muito tumultuadas, muito complexas, só que o espírita fala muito de transição planetária, e eu não sei se a maioria dos que falam teve a oportunidade, o compromisso de estudar, por exemplo, a obra A Gênese, que é a última obra da codificação espírita, do Pentateuco Espírita, que fala lá no finalzinho, no final dos tempos, vai falar sobre essa questão da transição planetária para mundo de regeneração. Há vários anos, nas minhas palestras, eu falo da regeneração,
há vários anos eu comento que, na minha ótica, nós já estamos com um dos nossos 2 pezinhos dentro do mundo de regeneração, que o planeta já é um planeta de regeneração, que falta regenerar a humanidade. Estarei certa ou não estarei? Não sei. É minha convicção pessoal. E aí, o que eu vim pensando como trazer para as pessoas um tema que se tornasse interessante e útil? Então, eu vou fazer aqui com vocês um pequeno estudo a respeito do que é a transição, do que tem sido a transição planetária, e vou falar se nós estamos prontos, não é o título da nossa conversa? Você está pronto? Se nós, para estarmos prontos, nós precisamos nos comportar como espíritos do bem, como espíritos regenerados. Então, eu começo dizendo para vocês que há 167 anos, Kardec lançou o livro dos Espíritos. E esse livro dos Espíritos tem lá 1019 questões, na verdade um pouco mais, porque algumas questões têm um número a mais, por exemplo, a letra A, a letra B, e a 1019, que é a última questão, depois tem mais uma seguida, mas também é 1019, ela vai falar o seguinte: o bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem. Então, o que é um mundo de regeneração? E necessariamente nós compreendemos que o mundo de regeneração é um mundo onde a maioria das almas, dos encarnados, são pessoas do bem, são pessoas bem intencionadas, são pessoas que querem fazer as coisas certas, apesar de serem imperfeitos. Se nós formos ver, eu acho que talvez muitos estejam tendo a oportunidade de assistir The Chosen, e quem está acompanhando a série, né, todo mundo sabe o final, né, da série, porque é a história de Jesus. No The Chosen aparece muito bem a realidade de Jesus, dizendo o seguinte: eu conto com vocês, meus discípulos, só que os meus discípulos, isso na ótica de Jesus, são imperfeitos, não entenderam as coisas ainda. Então, o nosso papel aqui é procurar entender um pouco melhor qual o nosso papel na Terra e qual é a posição de encarnados que nós queremos ter, vivenciar, para merecer um mundo de regeneração. Essa mesma questão 1019 diz assim: predita foi a transformação da humanidade e vos avizinhais do momento em que se dará. Ou seja, há 167 anos já se falava do momento de transição. E o que é transição? Tem um lado aqui, tem um lado aqui. Mundo de expiações, mundo de regeneração. Para passar de um para outro, existe um caminho. Existe uma passagem que não é um pulo, não é um salto de repente, absoluto, não. Nós vamos dando passos a passos para chegar do outro lado. Então, uma boa parte da humanidade tem que estar no conceito pessoal de regeneração, mesmo que não seja espírita, mesmo que não compreenda a postura do espírito, ou seja, daquele que está encarnado, da alma encarnada. Esse espírito precisa estar dizendo: eu quero me tornar uma pessoa melhor, eu quero ser uma pessoa melhor. E quando uma boa parte da humanidade estiver com este perfil, a regeneração se escancara de forma definitiva, absoluta, não tem retorno. Nós conhecemos muito o que se fala sobre os exilados de capela. Quem não estiver de acordo com o mundo de regeneração em que a Terra está se convertendo agora, evoluindo para isso, ele será o exilado da Terra. E isso é também um ponto que não se dá para discutir. A Terra não é mais focada na expiação, ela está sendo focada, seu direcionamento é para mundo de regeneração, onde nós, segundo a própria doutrina, nós teremos um tempo para respirar, para sair desse sufoco, desse desespero que é viver com as provações terrenas, com as expiações terrenas. E essa pergunta 1019 diz mais um pouco.
essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores. Então, sim, estão encarnando espíritos cada vez melhores, muitos espíritos que foram, assim, fundamentais na nossa história, não quero dizer famosos, eu digo fundamentais, para levar boas condutas, bons exemplos, trabalhar em prol da sociedade, do indivíduo, da evolução moral. Esses espíritos estão reencarnando. E nós que já somos encarnados, se tivermos sorte, né? Ou sorte entre aspas, de já estarmos nesse grupo, ótimo. Se não, o nosso trabalho é de nos esforçarmos para nos tornarmos melhores e merecermos, dentro daquele processo de seleção do joio e do trigo, estar no lado que alimenta, no lado que é considerado saudável, que é o lado do trigo. Então, não tem como, diz o Livro dos Espíritos, não tem como ninguém impedir o processo de transição e de regeneração da humanidade. Não existe qualquer possibilidade. Inclusive, eles falam, os Espíritos dizem a Kardec, que malgrada a vontade deles lutarem contra a evolução, eles vão trabalhar a seu favor. Então, para você que está aí temeroso, para você que não está compreendendo porque Deus não toma providências das coisas, porque as coisas continuam sendo assim, por que pessoas más continuam tendo importância, ascendência sobre o outro, poder, a gente não sabe. Eu não sei, você não sabe. O que eu sei é que Deus sabe por quê e por que Ele permite. Mas todas essas pessoas estão trabalhando, mesmo que não queiram, pelo bem e pela regeneração. E aí, quando esses espíritos desencarnarem, eles serão já, isso não está sendo dito especificamente dentro da doutrina, mas existem muitas formas de que os espíritos informam para nós sobre esses processos espirituais, que o espírita estuda, mas não é o detentor único do poder de conhecer as questões da alma e as comunicações, e que nós estamos naquela fase da encarnação em que quem está desencarnando já está sendo selecionado de forma definitiva. Definitiva. Não tem mais encarnação aqui para aquele que não está se modificando. Ele já vai ser o exilado da Terra. E eu acredito nisso por uma razão muito simples. Se nós estamos já há pelo menos 167 anos já no processo de transição, eu não acredito que Deus nos fará viver mais 300, 400, 500 anos nesse processo, porque a humanidade despertou. Não, nem todo mundo despertou, é verdade, mas é joio e é trigo, é separação dos bons e dos maus. E entre os maus tem aqueles que não estão com vontade de mudar, e tá tudo bem. Por quê? Porque nem todo mundo está amadurecido para melhorar, para se esforçar e estar presente na vida de um planeta, de um mundo regenerado. Então, vai para o pessoal que não for selecionado para isso, né, para ficar na Terra, no mundo regenerado, eles irão para mundos que estão condizentes com o seu grau de evolução moral. E se perde o conhecimento deles? De jeito nenhum. Intelectualmente, eles continuam tendo capacidade. Questão física é outro processo, dependendo do mundo onde eles estarão. Eu digo eles, porque eu tenho a pretensão de ficar por aqui. Mas todos nós podemos ficar ou podemos ir, depende muito de nossos esforços, né? Então, esses espíritos que forem para outros mundos vão usar a sua inteligência e a sua saudade do paraíso perdido e vão tentar modificar, melhorar o mundo atrasado onde eles foram residir. Olha que legal, Deus não perde nenhum esforço nosso. Mesmo que a gente não tenha conseguido desta vez, ainda assim seremos úteis na sua seara, no trabalho que tem no universo inteiro para que nós cumpramos. Então, do Livro dos Espíritos, eu peguei essa questão para mostrar para vocês que já se fala há pelo menos 167 anos de transição planetária dentro da doutrina espírita, porque o Livro dos Espíritos foi a primeira obra
da codificação. Depois, há 156 anos, Allan Kardec lançou a obra A Gênese. A Gênese, que é uma obra maravilhosa, muito poucas pessoas estudam a Gênese, não é um livro totalmente fácil, mas é um livro importante, porque ele vai falar de vários aspectos bastante relevantes para nossa compreensão da nossa existência aqui na Terra. E aí, lá no capítulo 18, último capítulo, que são chegados os tempos, se chama o capítulo, existem duas partes. Uma delas se chama Sinais dos Tempos e a outra se chama Geração Nova. Então, a geração nova, não vou falar aqui, mas dá para interpretar que nós estamos falando daqueles que vêm para modificar a Terra para um melhor caminho, para o mundo regenerado, virão para renovar a nossa humanidade. E nós queremos integrar esse grupo de espíritos. Então, isso aconteceu há 156 anos, e neste livro, nesta parte dos Sinais dos Tempos, eu vou pegar aqui para vocês umas pinceladinhas a respeito do que é que o capítulo, que esta parte, Sinais dos Tempos, dentro deste capítulo, fala. Ele fala, primeiro, sobre grandes transformações da humanidade. Para quem olhar para trás aqui, no dia de hoje, olhar para trás nos últimos 10 anos, nos últimos 20 anos, já vai ver absurdamente, assim, de uma forma absurda, o quanto que a nossa humanidade mudou. Celular não existia há X tempos, há 30 anos. Computador não era acessível, não existiam redes sociais, as pessoas não se comunicavam como a gente se comunica hoje. Isso só para falar de uma pincelada muito rápida a respeito de algumas modificações, mas também tiveram outras modificações. Hoje, no mundo, não no Brasil especificamente, embora esteja acontecendo fortemente aqui, as pessoas despertaram. Como que eu avalio esse político? Como é que eu escolho aquele político? Isso está sendo certo ou errado a conduta? Eu quero ou eu não quero entrar nesse meio? Se eu quiser, por quê? Qual é o meu objetivo? As pessoas estão pensando mais sobre tudo aquilo que impacta a sua vida na sociedade. A humanidade, mesmo que para o bem ou para o mal, eu não estou aqui fazendo julgamento de bondade ou maldade, eles despertaram. Se estão certos ou errados, equivocados ou corretos, não é o caso. A questão é que as transformações da humanidade estão cada vez maiores. Quem tem filho e quem lembra como foi ser adolescente, talvez se recorde quando era criança e começou a ser adolescente, começou a questionar pai, começou a questionar mãe, começou a bater pé, começou a tomar decisões, começou a não pensar igual àqueles que ensinavam. E este processo de amadurecimento do adolescente, ele torna um adulto diferente dos seus pais. Se não fôssemos assim, se não tivéssemos esse impulso de questionar na adolescência, hoje nós seríamos cópias fiéis dos nossos pais, portanto, dos nossos avós, etc, etc, certo? Então, o processo de evolução do adolescente para a pessoa adulta, para o indivíduo adulto, ele é um processo dolorido, um processo que tumultua as nossas existências, mutuamente, inclusive, e é um processo que, no final das contas, forma um indivíduo com características peculiares. Não é porque nós somos pais ou mães, ou somos filhos, que temos todas as nossas opiniões iguais às dos nossos pais ou às dos nossos filhos. Então, as crises, os conflitos do indivíduo também acontecem na parte da sociedade, na parte da humanidade. Sempre aconteceu, mas está acontecendo de uma forma muito forte nesses tempos finais aqui de 167 anos para cá, e principalmente nas últimas décadas, nós temos visto que aumentou muito o embate, a dificuldade de respeitar o outro, de compreender o outro, porque o fato é que eu não preciso pensar igual a você,
Você não precisa pensar igual a mim, mas nós, como espíritos que queremos ser regenerados, que queremos ser bons, que queremos melhorar, precisamos respeitar o outro. Eu não preciso amar o pecado, mas eu preciso amar o pecador. Isso não é uma frase minha, não sei de quem é a autoria dessa frase, mas o fato é mais ou menos esse. A gente não precisa gostar daquilo que outra pessoa gosta, se não está de acordo com os meus valores, com os meus princípios, mas eu tenho que respeitar o outro e o seu direito de ser daquela forma, pensar daquela forma. Quem está certo, quem está errado, só Deus sabe, a gente vai ver depois, certo? Então, o que é o tempo de regeneração? Quando a Terra for um mundo regenerado? É um tempo em que haverá fraternidade entre as pessoas, em que a justiça será feita, em que a igualdade vai acontecer. E quando eu falo igualdade, não é que todo mundo vai ter o mesmo salário, todo mundo vai morar no mesmo tipo de casa. Não, igualdade é respeito, tratamento, oportunidade. Cada um vai continuar trabalhando e os seus sacrifícios, os seus esforços, ou seja, a meritocracia, o mérito dos seus esforços é que vai construir o seu destino. A gente vai continuar vivendo num mundo material, portanto, não vai acontecer de uma hora para outra o milagre da compreender que respeitar, amar sem ter solidariedade, ter fraternidade, ter justiça é uma obrigação que a sociedade toda deveria mutuamente distribuir uns para os outros, e nós também temos a obrigação de respeitar e de compartilhar com os nossos irmãos. Então, esse capítulo, essa parte de sinais dos tempos, também vai falar sobre o progresso físico e o progresso moral da humanidade. Progresso físico, já até mencionei, a gente viu como as tecnologias estão melhorando, ampliando, então isso vai melhorar ainda mais, muito mais. Considerando quantas pessoas ainda são egoístas, são focadas no poder, na dominação, no mundo. Não é difícil você imaginar, por exemplo, que exista cura para certas doenças, que existam certas tecnologias que nós não acessamos. Por quê? Porque para ter controle da sociedade, não se libera tudo. Mas, no mundo de regeneração, ao contrário, as tecnologias, a ciência, a medicina, tudo isso vai evoluir muito rápido, porque a intenção de cada alma, de cada espírito que está aqui no planeta, do mundo regenerado, é de contribuir com o todo, não só consigo, com o seu grupo familiar, ou com aqueles que ele simpatiza, é todo mundo, não tem mais preferência. E claro, existe a questão que o capítulo fala sobre o progresso moral. Nós vamos melhorar a inteligência mais ainda, e a nossa inteligência vai ser usada para o bem. É uma inteligência que vai poder crescer, porque hoje nós temos, possivelmente, travas espirituais. Por quê? Porque nós ainda não temos a perfeição moral e não temos tendências a ser bons de uma forma fácil, nós estamos lutando contra as nossas imperfeições, e aí, por causa disso, usar demais a inteligência, ter liberdade demais para usar a inteligência, acaba fazendo com que nós sejamos pessoas restritas, vamos dizer assim, para não causar mais mal do que bem com aquilo que já temos de capacidade intelectual. Então, no caso de um mundo de regeneração, a moral vai permitir que a inteligência amadureça, se desenvolva, o senso moral vai crescer, a capacidade de cooperação, nós vamos querer ajudar uns aos outros. Isso é o que a doutrina espírita prevê para o mundo de regeneração. E outra coisa importante, não existe um ponto do planeta em que isso vai acontecer. A mudança do mundo de regeneração, ela é uma mudança global, acontece em todos os recantos. Do mais simples ao mais evoluído, todos passaremos por esse processo que vai nos peneirar e a gente vai descobrir vai descobrir se estamos regenerando ou mantemos o nosso posicionamento de personalidades que fazem parte de um mundo de expiações e de provas. E aí,
o que vai acontecer? Se todos os lugares do mundo vão melhorar, pense só o que está acontecendo no mundo atualmente com relação às questões políticas. O mundo está em guerra, não guerra entre um país e outro, mas os indivíduos estão brigando. As comunidades estão com embates, tudo está sendo questionado. Quando nós tivermos um valor moral maior, quando nós estivermos mais decididos enquanto coletividade a fazer o bem, nós veremos que essas transformações serão focadas mais para satisfação das necessidades da coletividade, não mais de um grupo pequeno de indivíduos. Então, nós veremos, todos os que ficarmos aqui no planeta, grandes eventos de modificação social, individual. Nós vamos ver as coisas acontecendo no campo físico, no campo da matéria, vamos ver as coisas acontecendo no campo social, no campo da moral, e isso vai ser muito legal. Eu acredito muito, muito que isso vai ser muito legal para todos nós. A Terra, claro, que é um mundo de expiações e provas no momento, nesse processo, ao final desse processo de transição, poderá estar lá naquela escala dos mundos, colocada no mundo de regeneração. Significa dizer que o planeta evoluiu, portanto, o planeta é mais próspero, o planeta é mais justo, a humanidade é mais fraterna, a humanidade é mais solidária, nós aprenderemos a nos respeitar e trabalhar para que todos sejamos felizes, e não somente eu e a minha família, ou você e a sua família. Nós não vamos pensar mais nos nossos interesses pessoais. A minha decisão lá é porque essa decisão vai repercutir para a minha família. Isso ainda acontece, muito especialmente no campo da política, por exemplo, das ideologias, isso acontece. Mas a gente vai parar com isso, porque o mundo regenerado vai pensar na coletividade. A humanidade vai se abraçar e vai crescer junto. Aí não teremos mais guerras, porque elas serão erradicadas. A violência não vai mais ser compatível com ainda impulsos de violência. Vai ter que mudar, porque se o grupo pesa nas decisões individuais, e hoje a gente vê isso muito o peso é do exemplo da bondade. Então, essas pessoas vão acabar mudando, não vai ter mais violência. A ciência, a tecnologia, a medicina, como eu já falei, vão ser usadas para o bem. E a religião, eu não acho que nós teremos, num primeiro momento, o fim das religiões, mas que a religiosidade, a espiritualidade será mais importante que o título de católico, de espírita, de evangélico, de budista, de hinduísta, não importa. Nós não temos que nos importar com os rótulos, mas aquilo que nós acreditamos faz por nós. Nos tornamos pessoas melhores, e isso é que importa. E no mundo de regeneração, nós teremos a oportunidade de, nos respeitando mutuamente, podermos usar o título que quisermos, ou nenhum título, porque os rótulos não são importantes, mas o que eu faço com aquele conhecimento que eu adquiri. E aí agora eu vou textualmente, eu vou ler para vocês uma parte que eu acho que é muito importante, que eu não quero nem eu pincelar sobre isso. Diz esse capítulo, um trecho seguinte: mudança tão radical como a que se está elaborando não pode realizar-se sem comoções. Há, inevitavelmente, luta de ideias. Vocês reconhecem isso? Em qualquer campo, há, inevitavelmente, luta de ideias. Desse conflito, forçosamente, se originarão passageiras perturbações. Tudo que você levantou hoje dizendo, eu não acredito que eu estou vendo essa notícia, eu não acredito a conduta de tal pessoa, não compreendo porque Deus permite isso. Passageiras perturbações. Vai passar, e vai passar logo, até que o terreno se ache aplanado e restabelecido o equilíbrio. É, pois, continua o trecho, da luta de ideias
que surgirão os graves acontecimentos preditos, e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais, porque muitas religiões, inclusive, acreditam no fim do mundo, literal. Nós, espíritas, acreditamos no fim do mundo de expiações e no começo de um mundo de regeneração. Nós não acreditamos, e não é para acreditar, segundo a obra A Gênese, capítulo 18, Sinais dos Tempos, que é da luta de ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos, e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais foram consequência do estado de formação da Terra. Hoje, não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade. Claro, nós estamos no planeta material, ainda tem terremoto, ainda tem furacão, ainda tem vulcão, ainda tem os problemas com excesso de água, falta de chuva, enfim, não é essa a questão. Mas e tudo isso que a gente vivencia no planeta não é mais importante e não é maior do que a revolução que está havendo nas entranhas da humanidade. É muito importante que todos nós compreendamos isso, porque se nós compreendamos que está tudo previsto, que Deus deu o máximo de oportunidade para que nós aprendêssemos pelo amor, e que no momento presente ou a gente decide pelo amor, ou a gente decide pela dor de forma absoluta, e aí vamos continuar nas nossas estradas, ou na Terra, ou num outro mundo de expiações. Se nós entendermos isso, entendemos que está tudo certo, nós não sofreremos mais tanto o impacto dessa situação mundial de embates, de discussões, de brigas, de rancores, de guerras, de divergências, de escolhas de lados, como se só existisse uma verdade no mundo. Então, essa passagem, na minha opinião, ela é importantíssima em A Gênese, e ela deve ser considerada de forma muito carinhosa por todos nós. Nós estamos vivendo um tempo que foi predito, e que não é de destruição física do planeta, mas de destruição de tudo aquilo que a gente carregou de ruim na própria alma e criou para a sociedade, e agora nós vamos ter que acabar com isso. Bom, dada essa belíssima, comprida, né, introdução, aí vem o objetivo da nossa conversa. Estamos prontos para a nossa transição planetária? Estamos. Como é que eu vou saber se estou pronta ou não estou pronta? Se eu estou entre os que querem ser joio, se eu realmente mereço ser classificada como joio, não, trigo, se eu quero ser trigo, se eu sou classificada como trigo, ou se eu vou cair do outro lado. Como que eu vou saber? Nós não vamos saber de uma forma objetiva, mas saberemos nos avaliar. Deus permite que tenhamos raciocínio. Com o conhecimento espiritual e com o raciocínio, nós podemos imaginar se estamos sendo ou não pessoas agradáveis a Deus. E aí vem uma sugestão. A partir de agora, tudo que nós fizermos vai ter que ter atenção. Nós temos que agir com muita atenção, nós temos que falar com muita atenção, nós temos que pensar com muita atenção, nós temos que viver com muita atenção. Percebam uma coisa, quando Jesus ensinou vigiai e orai, ele estava dando a chave da regeneração para nós. Porque se nós vigiarmos os nossos pensamentos, as nossas palavras, os nossos sentimentos, as nossas ações, nós queremos ser bons, então nós não faremos mais o mal. Olha só, 2 palavras, vigiai e orai. 2 pequenas palavras, vigiai, orai. Nós podemos mudar o nosso destino. Então, a partir de agora, todo mundo que está aqui comigo nessa noite, mesmo que divirja de um ponto de vista ou outro aqui do que eu estou trazendo para vocês, isso eu acho que não dá para divergir. Nós temos que passar a olhar as nossas existências, as nossas ações no mundo, o impacto do que vivemos no mundo, do que causamos à nossa volta, com muita atenção.
Agir, falar, pensar, viver com muita atenção. E aí agora eu faço uma outra linha, que é arrematando. Não arrematando, que eu ainda vou longe, tá, gente? Espero que vocês tenham tempo. Nós vamos falar um pouco sobre algumas condutas que vão ajudar nós estarmos prontos para a seleção que estamos sendo focados agora, alvos agora. Então, eu começo com preparo espiritual. Nós precisamos fortalecer a nossa conexão com Deus, nossa conexão com os bons espíritos, cultivar um pouco mais a fé, cultivar um pouco mais a nossa espiritualidade. Como nós vivemos num mundo materialista, e às vezes a gente está em lugares em que o assunto não é espiritual, mas você pode ser uma pessoa conectada a Deus, elevada vibratoriamente com os bons espíritos, pode ser uma pessoa espiritualizada, ter condutas espiritualizadas, mesmo se você estiver batendo papo no shopping, numa lanchonete, ou numa festa, ou no teu trabalho. Por quê? Porque é possível ser bom em qualquer lugar. Então, o preparo espiritual ele é muito importante, porque nós, entendendo que esse conhecimento é fundamental para a nossa mudança de conduta, nós vamos focar um pouco mais em ser melhores no mundo. Mas como que eu vou saber qual é a conduta certa? No caso nosso aqui, que somos espíritas, nós vamos embasar nos princípios espirituais da doutrina, nos fundamentos da doutrina. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo. Me perdoem, viu? Vocês vão ter que ter paciência com a minha tosse. Livro dos Médiuns, a Gênese, qual foi que eu não falei? Faltou um dos livros aí que eu já nem sei. Mas o fato é que a codificação espírita precisa ser estudada. Não basta você assistir palestra espírita e achar que é um espírita com conhecimento. Você pode ter condutas de espírita porque você quer ser bom, etc. Mas estudar é muito importante, porque o estudo te dá embasamento, te dá segurança para agir melhor no mundo. Então, estuda a codificação espírita, faz do teu evangelho no lar, leia as obras de Divaldo, de Chico Xavier, tem tantas obras boas. Você gosta de romance espírita? Legal, não tem problema nenhum. Muitos romances são bons, têm conteúdos, mas não se prenda só em historinha. A historinha, ela é boa para dizer o seguinte, puxa, eu consegui ver nessa história, eu consigo ver a aplicação da lei natural, eu consigo ver o fundamento espírita. É para isso que serve o romance espírita. Se não tiver conteúdo espírita nesse romance, só porque tem espírito, não quer dizer que seja um romance espírita. Então, se foque na questão do conhecimento doutrinário dentro daquilo que realmente vai te ensinar de onde você veio, para onde você vai, o que você está fazendo aqui, qual é o nosso objetivo. Claro que eu não estou falando isso a troco de nada. Doutrina Espírita, pergunta 799 do Livro dos Espíritos, é uma das questões que eu poderia mencionar aqui. Kardec pergunta, de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? E uma parte da resposta diz o seguinte, destruindo o materialismo. Nós não estamos falando de espiritualizar. Destruir o materialismo não é destruir as coisas materiais. Destruir o materialismo é destruir o apego às coisas materiais. Nós temos que usar as coisas e não ser usados por elas. Nós temos que fazer as coisas serem úteis para nós e não nos escravizarmos às coisas materiais. Então, se nós estivermos espiritualizados, com conhecimento moral, conhecimento espiritual, conhecimento doutrinário, nós, seres humanos, vamos compreender os nossos verdadeiros interesses. Quais são os nossos verdadeiros interesses a partir dessa conversa que nós estamos tendo? Nosso verdadeiro interesse estamos encarnados para nos tornar pessoas melhores e reduzir as nossas imperfeições, aumentar as nossas virtudes e sermos selecionados para nos continuar evoluindo no mundo de regeneração. Esse é o nosso objetivo nesta encarnação. Não importa quais são os outros objetivos que nós tenhamos. Este é um objetivo que todos nós encarnados escolhemos antes de nascer. Antes de encarnar, nós escolhemos. Então,
por meio das nossas condutas, das nossas ações aqui no presente, nós estamos construindo o futuro. Não adianta achar que se não for selecionado está tudo bem. Porque apesar de estar tudo bem, vai para o mundo de expiações, está tudo bem, porque é uma escolha que nós fazemos. Não é o fato de escolhermos e de estar tudo bem que a gente não vai ser infeliz, que nós não vamos sentir a dor de não termos sido despejados de um mundo melhor para um mundo inferior, porque nós não fizemos por merecer. Então, de que maneira que o espiritismo pode contribuir? Através da destruição do materialismo, dando o valor real do que nós estamos fazendo aqui e nos mostrando que somos espíritos encarnados, não corpos que têm uma alma e pensam. Nós somos espíritos encarnados. Autoconhecimento. Buscar entender a si mesmo. Se eu não me conheço, se eu não me compreendo, se eu não sei o que eu sou, o que eu penso, o que eu quero, se eu não controlo os meus impulsos, se eu não reconheço as minhas imperfeições, como que eu me conhecerei? Como que eu vou poder me modificar se eu não sei quem eu sou? Então, nós precisamos analisar quais são as nossas imperfeições. Aliás, eu acredito, posso estar errada, mas eu acredito que a maioria dos espíritas procura muito descobrir quais são as suas imperfeições, mas poucos procuram reconhecer quais são os seus avanços. Eu preciso saber se eu progredi alguma coisa. Se eu admito as minhas imperfeições, mas eu não reconheço que nos últimos 20 anos, nos últimos 30 anos, nos últimos 5 anos, eu mudei para melhor, como que eu vou me esforçar para continuar trabalhando e me modificando para melhor? Então, eu preciso analisar as minhas imperfeições, conhecer as minhas virtudes, saber o que mais que eu posso mudar e ter foco nesse autoconhecimento para ter força de modificar. Então, a gente precisa fazer reflexões todos os dias. Um bom momento de fazer reflexão é se você tem o hábito de meditar. A meditação, você parece que esvazia a cabeça. Eu não faço ainda, não consegui ainda, mas parece que você esvazia a cabeça. Mas até você esvaziar a tua cabeça, você vai pensar em tudo que você fez, que você é, puxa vida, as coisas bobas em que nós tropeçamos ainda, e aí fazer reflexão também na hora da nossa prece. À noite, quando a gente vai dormir, a gente pode fazer o que a própria doutrina espírita orienta através das mensagens de Santo Agostinho, fazer uma reflexão, como que eu agi no mundo? As minhas ações repercutiram de que forma? Onde eu vivo, onde eu vou, com as pessoas. Tem alguma coisa para reclamar de mim? Então, eu preciso me conhecer para eu poder me mudar para melhor. Então, eu preciso me conhecer e preciso trabalhar constantemente. E é claro, isso tem fundamento na doutrina espírita. Livro dos Espíritos, questão 919, Kardec pergunta aos espíritos assim: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E a resposta é simples. Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. E eu acabei de dar umas dicas para vocês sobre como nos conhecermos. Amor ao próximo e caridade. O que é amor ao próximo e caridade? Nós precisamos começar a desenvolver a capacidade de amar de forma incondicional. Eu não posso amar só aqueles que pensam como eu penso. Eu não posso amar só as pessoas que agem como eu ajo. Eu não posso amar só as pessoas que andam no meu meio social, que vão na minha religião, que frequentam a minha faculdade. Enfim, não. Eu tenho que amar incondicionalmente qualquer pessoa. E como eu disse antes, não é uma questão de você ter que amar o que a pessoa faz, se não está de acordo com o seu valor, com o seu princípio, mas o ser humano, todos nós um dia seremos Cristo, não da forma como o nosso Cristo é, mas no sentido de evoluir até a perfeição máxima de um espírito. Então, por que eu vou ficar apedrejando o meu irmão? Porque todo mundo é irmão. Por que eu vou ficar apedrejando o meu irmão se eu sei que daqui a 100, 200, 2.000, 5.000, 10.000 anos, moral
porque estamos desenvolvendo, estamos melhorando. Então, é muito importante que a gente tenha o desenvolvimento da nossa capacidade de amar incondicionalmente. E para isso, a gente tem que treinar através de atos de caridade, treinar a empatia. O que é empatia? Eu me coloco no lugar do outro. Puxa, aquela pessoa está vivendo alguma situação. Como ela está se sentindo? Pensa, imagina você no lugar dela. E aí você vai compreender possivelmente uma parte do que ela está sentindo. Tem a empatia, uma virtude que falta a gente ensinar desde o berço para os nossos bebês. A gente precisa se colocar no lugar do outro, precisa aprender a ser empático, precisa aprender a julgar menos. Julgar menos o quê? As pessoas. Não estou falando de atos. Por quê? Porque o mundo tumultuado do jeito que nós vemos, nós criticamos as coisas. E para despertar e modificar esses grandes cataclismos, né, que eu falei antes na leitura da Gênese, nós precisamos perceber as coisas. Então, julgar faz parte, mas eu tenho que julgar as situações e eu tenho que julgar os atos e não as pessoas. Todos nós, se nós não concordamos com alguém, então que a gente pare para orar, para vibrar, para que Deus desperte aquele coração. E desperte o nosso também, porque de repente somos nós que estamos errados, quem sabe? A caridade, que é o amor praticado, a caridade vai elevar a nossa vibração espiritual. E quando ela eleva a nossa vibração, nós sintonizamos um pouco melhor com os nossos mentores espirituais, com os espíritos bem-intencionados que querem ajudar na evolução do planeta. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, fala sobre o mandamento maior, que é o que eu trago para fundamentar esse ponto de amor ao próximo e de caridade. O item 5 desse capítulo 15 diz o seguinte: não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Ou seja, como que eu vou amar a Deus se eu não pratico o amor ao meu próximo? Então, fora da caridade não há salvação. Então, nós queremos melhorar, queremos estar mais merecedores de um mundo regenerado, queremos mudar os nossos comportamentos, a nossa conduta, precisamos estar mais próximos de Deus. E para estar mais próximos de Deus, temos que ser caridosos. A questão da espiritualidade da fé, já pontuei um pouquinho, mas eu trouxe de forma específica, que é a parte que eu também já disse sobre a nossa conexão com Deus, mas eu quero dizer especificamente sobre nós orarmos mais, vibrarmos mais, fazermos mais estudos espirituais, participar mais das nossas casas religiosas ou filosóficas, fazer os nossos evangelhos no lar. Gente, se vocês soubessem o quanto uma família se modifica para melhor, o quanto as coisas mudam, o quanto muda o ambiente astral de uma família, de um lar, quando nós temos a habitualidade do evangelho no lar, ninguém deixaria de fazer. E não precisa ser espírita. Qualquer pessoa de qualquer religião pode ter os seus 30 minutinhos por semana. 30 minutinhos por semana. Pouco, não é? A gente pega um celular, quando piscou já passou uma hora. Não é difícil de a gente pegar para ler, fazer uma prece, fazer uma leitura, fazer uns comentários, pode fazer sozinho, faz com um grupo familiar, que bom se puder mais pessoas participarem, e aí, quando você vai mudando os seus interesses, trazendo esse interesse para dentro de casa, você está trazendo espiritualidade e fé para dentro dos membros da tua família, da tua casa, do teu lar, e aí você vai mudando a vibração do teu ambiente. Então, nós precisamos entender nesse quesito de espiritualidade e fé que nós temos que confiar em Deus e na sua justiça. Não importa se você não compreende, se eu não compreendo. Se a gente faria diferente, se nós fôssemos Deus, talvez fizéssemos diferente, mas não somos. E somos membros, somos indivíduos que moram, que residem ainda no mundo de expiações, que está lutando por se regenerar. Como que nós queremos dizer que Deus está errado? Ou você não acredita em Deus, ou você acredita. E se você acredita, nós temos que confiar na sua justiça. E para embasar esta parte,
eu trago também do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. O capítulo se chama Pedi e Obtereis. Nós estamos falando sobre espiritualidade e fé, não é verdade? Então, diz assim no item 11, que pela prece nós atraímos os bons espíritos que correm para nos sustentar. A gente pede socorro, pede auxílio, pede inspiração. A doutrina, ela é muito cuidadosa em dizer para a gente não ficar pedindo bobagem. Mas o que é bobagem? Responda, o que é bobagem? Falar que está doendo seu dedão pode ser bobagem para um, mas para o outro é uma dor que é insuportável, ele não consegue. Então, a gente não tem que julgar o que essas coisas... Bateu no teu coração, é melhor falar com Deus, pedir o auxílio, amparo, inspiração, proteção, orientação dos bons espíritos, que não fazer isso. Então, nós, quando fazemos as nossas orações, quando nós fazemos as nossas preces, nós pedimos amparo do mundo espiritual, do plano espiritual, que eles vêm para nos inspirar, pacificar os ambientes, acalmar os teus impulsos negativos. Se você não para orar, de repente você fala uma coisa que vai machucar, você tem um ato que não dá para retornar mais atrás e fazer, corrigir o resultado. Ou seja, de certa forma, quando nós pedimos pela prece o auxílio dos bons espíritos, o auxílio de Deus, o que nós fazemos? Nós evitamos de atrair maiores males para a própria existência, porque eu peço ajuda, eu me controlo, eu penso melhor, eu faço aquilo que foi dito antes, ajo com atenção, penso com atenção, falo com atenção, vivo com atenção e, portanto, não me precipito, então eu cometo menos erros, menos males e me torno um espírito mais propenso a ser regenerado. Questão do perdão e do autoperdão. Nós costumamos falar muito sobre perdoar os outros, mas temos que nos perdoar, porque não tem quem não erre. Quando eu citei antes para vocês que a obra, essa série The Chosen, gente, não importa o quanto seja conhecida a história de Jesus, a série é maravilhosa, eu fico ansiosíssima esperando os próximos capítulos. E não precisa nem se preocupar com spoiler, porque a gente já sabe o que vai acontecer. O que a gente não percebe e que vai notar assistindo a série é que Jesus se relaciona com pessoas como nós. Com pessoas que duvidam, com pessoas que querem desistir, com pessoas que falham. Só que Jesus contou com essas pessoas e Jesus conta conosco. Então, quando a gente fala de perdão e auto-perdão, vamos falar primeiro do auto-perdão? Eu preciso me perdoar porque eu falho. E você também falha, e você também precisa se perdoar. Porque quando a gente reconhece que falhou uma conduta, você só consegue mudar se você dizer, bom, ok, eu errei, agora eu vou fazer certo, vou tentar de novo. Então, aprender a perdoar os erros alheios e os próprios erros, libertando o nosso próprio coração de mágoas, de rancores, de pensamentos infelizes, de sentimentos negativos. Por quê? Porque o perdão nos dá novas oportunidades. O perdão não só deixa com que eu recomece quando eu me perdoo, mas deixa que o outro escolha a própria estrada. E como eu sempre digo, tá tudo bem. Ele não quer mais transitar na minha estrada, mas um dia a gente vai ver lá que somos todos espíritos elevados, superiores e que vamos mudando para melhor. Então, nós vamos aprender, através desse processo de perdoar, nos perdoarmos, perdoar aos outros, nós vamos aprender a buscar uma convivência mais pacífica, mais tranquila, mais correta. Percebam que ser pacífico não é se submeter ao erro do outro. Você pode lutar contra o erro, você pode lutar contra o pecado. O que você não pode é se subjugar a isso porque você não quer encrenca. Não é
positivo, você deixar de agir sob a falsa desculpa da paciência, de viver de uma forma pacífica, quando na verdade você só está numa posição confortável. Eu não vou nem discutir com esse cara. Não é questão de discutir ou deixar de discutir, é questão de o que aquilo repercutirá. De repente, o vizinho está batendo na vizinha, se você diz, não vou me meter que em briga de casal ninguém mete a colher, só que o cara mata a mulher de tanto bater. Então, você tem que tomar uma decisão, percebe? Não, isso não vai tirar você do mundo do pacifismo, porque de verdade você está agindo com solidariedade, com caridade, com amor ao próximo. Então, a gente não pode confundir as coisas. Onde eu embaso essa parte do perdão e auto-perdão dentro da doutrina? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Espíritas, item 14. Espíritas, diz aqui a obra, jamais vos esqueçais, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão, vazio, sem fundamento, ele tem que ser real, o perdão tem que ser perdoando mesmo. Pois que vos dizeis espíritas, olha, ele aponta o dedo pra gente, hein? Pois que vos dizeis espíritas, sede espírita. Não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Então, quando a gente fala de perdão e de auto-perdão, a gente tem que pensar que o perdão é aplicada, praticada na minha vida, para com o outro, e eu tenho que ser espírita de verdade para tentar fazer isso, exercitar isso, essa virtude, de forma que eu modifique para melhor. E eu tenho que pensar no bem que eu posso fazer. Esse é o recado dos espíritos. E a vivência dos nossos ensinamentos? Tudo que eu estou falando aqui precisa ser vivenciado, não é verdade? Precisa ser praticado, a gente precisa ter as experiências de se modificar no mundo, porque nós estamos nos construindo e nos melhorando para vivenciar no mundo, para vivenciar um mundo de regeneração, saindo de um mundo de expiações. Então, a vivência dos ensinamentos é o quê? Nós nos tornarmos mais amorosos, mais compassivos, mais pacientes, que a gente acabou de falar de paciência, e precisamos praticar os conhecimentos, todos esses que a gente falou até agora, e muitos outros, todos os dias. Além do vigiar e orar, repito, que também mencionei há pouco, a passagem de Santo Agostinho, que ele chega, tem no Evangelho e tem no Livro dos Espíritos. Ele vai falar o seguinte: faz no final do dia uma reflexão sobre a tua existência, o que aconteceu no teu dia. As minhas palavras machucaram ou fizeram feliz? Isso eu que estou traduzindo, tá? Estou resumindo aqui. Os meus atos trouxeram o bem ou não trouxeram o bem para o meu próximo? O que eu repercuti no mundo? Eu vou dormir com a minha consciência em paz ou com a minha consciência pesada? E vou pedir auxílio através da prece para que no meu dia seguinte eu acorde melhor, porque durante o descanso do meu corpo, eu, espírito, parcialmente liberta do corpo, vou lá, vou bater um papo com o meu anjo da guarda, vou fazer atividades educativas, vou rever as minhas metas encarnatórias, de forma que no dia seguinte eu pense, puxa, ontem eu falhei, hoje eu não vou falhar. E aí vai continuando. Se falhar, não tem problema, continua fazendo. Agora, quando eu digo que não tem problema, gente, é porque a gente sempre vai ter outra oportunidade. Mas na Terra, a gente não sabe se a gente vai encarnar de novo. Minha opinião, não encarnaremos mais na Terra se não formos regenerados. Meu ponto de vista. Eu estou me preparando para tentar merecer o mundo de regeneração, porque eu acredito piamente que quando eu desencarnar, ou eu vou para fora do planeta, exilada da Terra, ou eu vou reencarnar aqui como trabalhadora da luz no mundo regenerado. É o que eu acredito e é o que eu estou passando para vocês. Se isso torna vocês pessoas melhores, tudo bem. Se vocês não pensam assim, também está tudo bem. Mas pensem que vocês têm que se tornar pessoas melhores. O fundamento dessa parte sobre a vivência dos ensinamentos, a gente pode encontrar, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, que vai falar sobre o mandamento maior. No item 4, ele diz o seguinte: amar o próximo como a si mesmo. Isso, essa frase, essa expressão, resume todos os deveres do indivíduo
para com o próximo. Eu quero saber como que eu ajo com o próximo. Ama o próximo como a ti mesmo. Empatia. Se coloca no lugar do outro, pensa no como ele está se sentindo, pensa o que ele está vivendo e faz o seguinte: se eu estivesse naquele lugar, naquela posição, como eu gostaria de ser tratado? Com que direito, diz o Evangelho? Nós exigiríamos do outro, dos nossos semelhantes, melhor forma de proceder conosco, se nós mesmos não agimos dessa forma com eles. Então, para nós exigirmos do outro uma melhora de conduta, nós, primeiro de tudo, temos que ser exemplo, nós temos que dar. E se nós fizermos só metade do que eu estou dizendo aqui hoje, se nós fizermos o evangelho no lar, se nós pensarmos, vivermos, falarmos e agirmos com atenção, e se nós fizermos esses estudos, nós já vamos fazer muitos sacrifícios positivos para nossa mudança. E aí nós vamos aprender a amar o próximo como a nós mesmos. Então, a prática deste mandamento e desta conduta na nossa vida faz com que nós reduzamos a influência do egoísmo nas nossas vidas. E faça uma análise da existência. Qualquer problema que você diz, ai, fulano faz assim, aconteceu tal coisa, pode ver se não tem egoísmo no meio. Se não tem egoísmo como pano de fundo de uma má conduta. Então, a gente precisa lutar contra o egoísmo. E através do amor ao próximo como a nós mesmos. E aí, agora, me encaminhando para fechar, eu vou só pontuar, sem citação da doutrina, vocês podem pesquisar, é muito fácil nos dias de hoje. Por exemplo, nós temos na internet aquele site Kardecpedia, né? Kardecpedia escreve Kardecpedia, imagino que fale assim. Você coloca lá, tem todas as obras, Revista Espírita, toda a codificação espírita, entra lá e coloca na busca, que nem agora eu vou falar sobre humildade. Ele vai achar a palavra humildade no Livro dos Espíritos, na Gênese, no Evangelho segundo o Espiritismo, na Revista Espírita. Não tem desculpa para não estudar. Não tem desculpa para não encontrar fundamento doutrinário para qualquer das suas dúvidas, medos ou ansiedades e das virtudes que você quer desenvolver. Então, eu não trouxe aqui o fundamento, para não ficar muito extenso o nosso bate-papo aqui, mas eu trago aqui só para fechar mais uns pontos. Humildade. Precisamos trabalhar a virtude da humildade. Nós precisamos reconhecer que somos imperfeitos, que temos limitações, nós temos que valorizar o nosso aprendizado, aquilo que a gente já aprendeu, não tem problema nenhum a gente valorizar isso, mas reconhecer que tem muito mais a aprender, que o aprendizado é continuado, que nós precisamos continuar nos desenvolvendo. Nós temos que adotar posturas de simplicidade. Nós sabemos que tudo disso aqui, do corpo, da casa, de tudo que a gente possui, tudo isso fica depois que a gente desencarna. Só o que a gente sabe e o que a gente sente, o que a gente carrega de virtude, de conhecimento que vai levar. Então, adotar uma postura de humildade, de simplicidade, de abertura para aprender com o outro também tem o que ensinar, nem que seja o que você não deve fazer. Olha o outro e diz, não, isso eu não posso fazer, está errado. Então, nós precisamos sair dessas limitações de um mundo materialista, de um mundo material, de um mundo com posições sociais, com títulos, com rótulos, e entrar no posicionamento de eu sou uma pessoa do bem, eu quero me tornar uma pessoa melhor, eu conheço, continuo aprendendo e vou aplicar porque eu desejo ser um espírito regenerado. Outra virtude, a gente precisa ter o desapego, o desprendimento material. Não significa que não pode comprar um carro, não significa que não pode melhorar a sua casa, não significa que não pode mudar o seu computador, trocar o seu celular. Não é isso. Desprendimento é não ser escravo das questões materiais. Valorizar as questões das riquezas espirituais mais do que materiais.
As coisas materiais, elas estão aqui para nos servirem, nós temos que dar utilidade às coisas. Mas o mais importante do que aquilo que a gente possui é aquilo que a gente sente, do que a gente aprendeu. Como espírito, qual é a minha bagagem? Que é a única bagagem que eu vou levar. Então, os bens terrenos são temporários, nós vamos deixar tudo aqui, podemos ter, pela dinâmica da nossa sociedade, pelo menos aqui no Brasil, nós podemos, pelo mérito, espera-se que seja todo mundo assim, né? Pelo mérito, nós podemos conquistar mais ou não conseguir tanto, mas o importante não é o que você tem, mas o que você se escraviza ou não ao que você tem. Então, fundamental, riquezas espirituais, buscar uma vida equilibrada, e você pode ser a pessoa mais rica desse planeta e ser uma pessoa simples, ser uma pessoa humilde, uma pessoa que está aprendendo sempre. O que mais? Disciplina e autocontrole. Muitos de nós temos dificuldades com o autocontrole e com a disciplina. Então, são virtudes que nós precisamos trabalhar também. Por quê? Porque nós temos que controlar os nossos impulsos. Vigia que você controla. E tem que controlar as suas emoções negativas. O que uma emoção negativa constrói? Pensar o pior constrói o que na minha vida? Constrói o que na minha relação, no meu relacionamento, na minha conversa com o outro? Ter postura sempre equilibrada, ter postura racional, entender as dificuldades como desafios a serem vencidos. Os desafios são como jogos, às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde, mas se a gente continuar treinando, se exercitando, se esforçando, a gente vai ganhar em algum momento. Então, a gente precisa ter uma postura equilibrada, racional e entender que os problemas são desafios que nos tornam pessoas melhores. Ninguém conheceu um diamante que não tenha sido lapidado, porque a pedra bruta esconde a beleza do diamante. Então, nós somos diamantes que estamos sendo lapidados, muitos de nós já estamos mostrando o brilho da pedra preciosa que nós somos, e outros ainda não, simples assim. Mas a gente precisa se descobrir através do quê? Do autocontrole da disciplina. Meditar, praticar a vigilância dos pensamentos, praticar a vigilância das nossas emoções, controlar aqueles impulsos assim muito abruptos das nossas emoções e, claro, adotar hábitos saudáveis, disciplinados. Por quê? Porque se eu consigo, por exemplo, falei antes do evangelho no lar, para eu fazer evangelho no lar, tem gente que não consegue porque não consegue horário. Poxa, gente, você não consegue marcar todas as segundas-feiras, 8 da manhã, todo domingo à noite, às 7 horas, e eventualmente vai dar problema? Agora, se você não marca porque você não sabe se vai dar problema, aí sim você tem um problema. Trabalho no bem, só mais 2, tá? Trabalho no bem, que é nós nos engajarmos em atividades que vão promover a nossa atividade de caridade. Vai ser útil para alguém, grupos que vão fazer bem-estar coletivo. Pode ser, por exemplo, estou fazendo uma palestra virtual, não sei quantas pessoas estão assistindo, assistirão, mas é um trabalho que estou fazendo em prol do bem coletivo. Ir para a casa espírita, fazer o trabalho numa ONG, ajudar numa instituição, ser um bom colega de trabalho, ser um bom profissional. Por quê? Porque mesmo que a gente esteja numa atividade absolutamente de sobrevivência, você pode fazer aquilo que você faz de uma forma bem caprichada, bem feita, lembrando que tudo que a gente faz repercute em alguém. Então, ações comunitárias, voluntariado, iniciativas que melhorem a sociedade. Esse negócio da gente dizer assim, eu não vou fazer forçar a barra porque o outro é assim, assado. Eu sempre conto aqui para quem me conhece, a minha norinha, que é namorada do meu filho, a menina é evangélica. Ela assiste palestra minha, eu vou na igreja dela quando ela me convida, já assisti palestra dela na igreja dela.
Por quê? Porque a gente se respeita, a gente tem carinho uma pela outra, a gente sabe que cada uma está na sua estrada, procurando ser pessoas melhor, procurando ser uma pessoa melhor, não é verdade? Então, qual que é o problema de a gente entender que todos os lugares são lugares para fazer o bem? Todos os lugares são para amar o próximo, todos os lugares você pode ser melhor, todos os lugares a tua ação, o teu sorriso, a tua palavra, a tua vigilância, os teus atos, a tua vibração. Às vezes eu não posso fazer uma prece em voz alta para alguém, mas eu percebo que ela está necessitada, você pode vibrar por ela onde você estiver, não é verdade? Então você tem infinitas possibilidades de trabalho no bem, além das que você se engaja, como, por exemplo, uma casa espírita, uma religião, uma ONG, uma atividade qualquer. E finalizo. Oh, meu Deus! Paciência, virtudes para a gente trabalhar, para a gente conquistar na nossa existência. O que é paciência, eu já falei, né? Várias vezes. O que é desenvolver a capacidade de enfrentar as dificuldades, as adversidades, os problemas com calma. Qual que é a razão para a gente sair arrancando os cabelos? Vai melhorar a situação? Vai funcionar? Arrancar meu cabelo vai resolver a dificuldade? Calma e perseverança. Então, quando a gente tem paciência, a gente age com calma e perseverança. Focar, a gente vai continuar assim insistindo. E a resiliência, ela vai mostrar que a gente não desanima, que apesar da ventania dobrar a ventania, eu imagino que nós somos uma árvore, ela pode dobrar, se o tronco for muito enrijecido, muito duro, a ventania muito forte, ela quebra o tronco. Mas se nós formos maleáveis, resilientes, pacientes, mas maleáveis, a gente entende que aquele momento não é o nosso, o vento vai nos dobrar de forma a não quebrar. Depois a gente volta para a posição, continua lutando. Aprender com os desafios, esse é o grande objetivo nosso nesta noite, tentar entender que a vida é um desafio, que a mudança de um mundo de regeneração, de expiação para regeneração, é um desafio, que decidir ser bom é um desafio, e que nós não estamos mais aqui para brincadeiras. O tempo de brincar, se é que ele existiu, já passou. Nós precisamos ser pessoas melhores. Nós temos que manter a fé, manter a esperança, confiar. Cadê aqui, ó, meu dedinho aqui, ó? No nosso mestre querido, que deu todos os exemplos, deu todas as chamadas necessárias, ele nos ensinou muito, e nós sabemos que não estamos sozinhos. Quando nós passamos a trabalhar tudo isso que foi falado hoje, parece muita coisa, né, gente? Mas se a gente for resumir, a gente vai fazer o quê? Repito, vigiar e orar, ter empatia e agir no bem. Se a gente conseguir entender que esses 3 pontos, tudo isso aqui vai junto, nós vamos vencer. E eu quero, de verdade, encontrar com cada um de vocês aqui, no nosso futuro, mundo de regeneração, como trabalhadores da luz. Depois do passado, lá de Mundo Primitivos até agora, passamos bastante tempo, sofremos bastante. De agora em diante, se regenerarmos, nós fazemos uma viagem muito veloz até os mundos felizes e até uma situação de espíritos puros. Acredite em mim, que nisso eu tenho certeza que eu estou muito convicta, melhor dizendo, que eu estou correta nisso. A gente vai vencer. Gente, muito obrigada pela paciência de vocês, espero ter contribuído de alguma forma. O tema é absolutamente cativante, que Deus abençoe, que Jesus esteja presente na sua vida sempre, sempre, sempre. Não esqueça de bater um papo com o seu mentor espiritual, fazer as suas reflexões diárias e procurar as suas virtudes, vigiando, orando sempre e tendo muita atenção. Nós estamos numa fase única que nós pedimos para viver. Beijo para vocês, fiquem com Deus. É isso aí. Gente, eu acho que não tem nada para complementar, nem falar sobre o tema que a Vânia trouxe para a gente. Eu trouxe meu microfone aqui para perto. Porque ela disse tudo. Resumindo, vou só comentar 2 coisas só, tá? Vocês sabem que se eu começo a falar também, eu não paro.
Duas coisas que a gente precisa. Melhor, acho que todo mundo entendeu. O mundo vai tornar-se, queira nós ou não queira, eu vou falar do planeta Terra, que é mundo de regeneração, mundo de provas e expiações, tem vários por aí espalhados, não tem só o nosso. É claro que eu posso ir para o mundo de regeneração em outro local. Não sei. A casa do meu pai tem diversas moradas e elas são com diversas coisas que acontecem lá. Eu prefiro voltar. Eu gostei tanto desse planeta que eu prefiro voltar aqui. Eu vou até depois bater um papo com o Bezerra e falar: Bezerra, já que você teve chance de ficar por aqui, não quis subir, deixa eu passar o mundo de regeneração aqui. Ou, se eu tiver que voltar no mundo de provas e expiações, eu também não volto com medo, não. Porque, de repente, eu posso ter deixado alguma coisa ainda por completar. Aí, na próxima reencarnação, eu volto. Mas isso só vai acontecer, de fato, a Vânia deixou isso muito bem claro. Quem não entendeu, depois manda um e-mail que eu explico melhor. Só vai acontecer quando nós fizermos a nossa mudança, hein? A gente tem que Como na mudar. mensagem que você colocou no começo, lá falou. Para que o mundo mude. Porque não adianta. Eu ia na igreja todo domingo, eu tomava a rocha do padre, eu ia assistir lá as palestras no centro que eu frequentava. Tá? Aí, alguém lá do outro lado, um espírito qualquer daquele, já bem mais avançado e brincalhão, vai dizer para você assim: e mais nada? Parou aí? Não é bem por aí. Né? A gente tem que programar. A Vânia falou: a gente tem que reconhecer a gente tem que mudar. Isso é difícil, é nas reflexões. Uma outra coisa também que eu não estava conseguindo, esse negócio de dizer que não tem tempo, para mim, é historinha. Tá? Vocês me desculpem, eu sou muito franco, sou muito transparente. Isso é historinha. Tem um cara aí de uma rede de televisão aí, que eu não gosto da rede dessa televisão, mas tem lá um cara lá que é inteligente, que ele falou que quando a gente quer, a gente faz o sábado virar domingo. É só a gente querer. A gente tem vontade. Eu estava sem tempo para estar fazendo a minha reflexão em cima daquilo que a gente chama do estudo. Mas eu não consigo fazer estudo do Evangelho no lar. Não consigo. Não estava conseguindo. Primeiro, porque eu tenho uma. Aqui é católico, espírita e evangélico. Todos nos respeitamos, mas cada um tem seu segmento e tudo bem. E eu não gostava de fazer sozinho. E eu descobri um negócio e vou passar para vocês, que eu sei que vocês, se vocês quiserem, chama-se Momento da Oração. Todo dia, às 18 horas, tem 5 emissoras no YouTube que passa o momento da oração. Eu costumo usar o Portal do Consolador, aonde é feita a leitura, são 2 leituras, é feita é feita uma análise e depois vem a prece. Mas, Jorge, mais 18 horas? Já ouviu falar nisso aqui? Já ouviu falar daquele negocinho que a gente coloca aqui e põe no ouvido? Faz por aqui. Isso aqui não é só para ficar no zap, não, gente. Serve para muita coisa. Essa tecnologia aqui é boa. Se eu estiver na rua, eu ponho aqui e fico ouvindo a minha oração. Não precisa de escolher um lugar, não tem que ter lugar certo. Quando Certíssimo. Jesus nos diz para entrarmos no nosso quarto, é aqui, ó. Esse é o quarto. Fazemos a oração. E aproveita, segue os conselhos de Santo Agostinho, faz uma reflexão. O que eu fiz hoje? Será que eu fui legal com a Vânia? Será que eu falei alguma coisa que a magoei?
Isso aconteceu comigo ontem. Isso aconteceu comigo ontem. Vocês não sabem o quanto eu estou chateado pelo furo que eu dei em reclamar. Em reclamar. Eu fiquei muito chateado. Custei até pegar no sono. Pedi perdão a Deus com muita consciência e que pedi aos meus bons espíritos que não deixasse isso acontecer de novo. Que me desse um empurrão, bota o pé na minha frente para me dar uma tropeção e me dar um toque. Né? Eu acho que é por aí. E aí a gente muda o mundo. Tem um cantor que fala, eu não me lembro quem, tem um cantor espírita, que numa das músicas dele, que eu adoro música espírita, ele fala: quando eu mudo, o mundo muda. E Mas é é verdade. verdade. E é verdade. E essas guerras que a gente vê, coisa e tal, isso tudo em algum momento vai acabar. O mundo que a gente vai passar para ele vai ter defeitos? Vai, ainda vai ter alguns defeitos, mas não tão grande quanto os que a gente está encontrando agora. Pai matando filho, filho matando pai, matando criança, degolando, lá não. Mas vamos ter ainda alguns defeitos, que só com as reencarnações que a gente vai poder tomar conta. E aí, como a Vânia falou agora, para encerrar, nós ainda vamos nos encontrar lá no mundo de. Talvez a gente não vá se lembrar, mas quem sabe em alguma oportunidade, ou lá nesse mundo a gente tem a oportunidade de lembrar alguma coisa do passado. Aqui a gente não tem, nem pense, porque se tivesse, a gente não estava aqui conversando, não. Nessa altura do campeonato, a gente estava apertando o pescoço de alguém. E dentro da nossa casa, ainda por cima. Porque aqueles que convivem com a gente, com certeza, gente. Isso aí, eu falo de coisas, foram nossos desafetos no passado. E hoje a gente está aqui se abraçando. Olha que legal. Pois é. Se a gente lembra, estava se abraçando ou estava concordando? Eu tenho uma gata, Verdade. eu tenho Melhor não uma, lembrar, né? né? Eu tenho uma gata bonita, já casada e tudo, que eu falo, olha só que bacana, a gente briga muito. A gente briga muito, eu e ela. Mas briga assim, aquelas brigas de pai e de filho, né? Do pai sempre tentando zelar, dando suas broncas, não sei o que lá. Falei, veja pelo lado bom. A gente agora está brigando. Antes a gente se matava. Um dava facada no outro, tiro, coisa parecida. Nessa nós já estamos só brigando, ali de boca a boca. Olha o pulo que eu dei, que ela deu, e que todos podem dar também. Então, Exatamente. vamos vigiar bastante, vigiar principalmente. Vigie bastante. E estude bastante. Kardec está aí, os dois, estudar e vigiar. Não dá para. E outra coisa, é vigiar os seus atos, não é a casa do vizinho, não. Se o som dele está alto, que ele é chato. Não é vigiar o vizinho, não. É vigiar a si mesmo, vigiar os seus pensamentos, para que a gente possa ter um mundo melhor. E eu tenho certeza que a gente está no caminho certo, com toda a conturbação que tem por aí e que eu vejo, eu oro, eu divulgo, eu falo dela, eu critico ela, mas oro para que ela acabe. Porque essas pessoas não estão ainda dentro do entendimento. E ela acaba nos arrastando para isso também. Aí o pessoal agora, opa, calma lá, vamos rezar pelo meu inimigo. Rezar pelo seu inimigo não é levar ele para sua casa, é querer o bem dele, é a empatia que a Vânia falou aí, ó. É querer o bem dele. Não precisa conviver com ele 24 horas, não. Tem um vizinho aqui que a gente nunca se falou, nunca se falou. Mas eu oro por ele toda noite. Eu estou fazendo a minha parte. Porque eu vim nesse mundo, como espírito individual que eu sou, zelar por mim, para que eu melhore. Porque quando eu melhoro, os outros que estão ao meu redor melhoram também.
E com obrigação, né, Vânia, de mandar para os outros também, no finalzinho da nossa prece, a gente dizer assim: ô Pai, abençoa toda a humanidade. Eu falei demais, mas abençoa todo mundo. Os bons, os ruins, os velhinhos, as crianças, e é assim que a vida vai. Gente, eu Muito vou bem. pedir a Vânia agora para fazer uma pequena prece para a gente de encerramento, que eu não preparei prece de encerramento, porque eu sei que a Vânia faz umas precezinhas bonitas aí de encerramento. Eu vou deixar por conta dela fazer a nossa prece de encerramento e já deixo aqui meu beijo no coração de todos vocês que apareceram aqui para mim, porque o StreamYard agora tem hora que mostra, tem hora que não mostra. Vitor, obrigado, um abraço. Kátia, um abraço. Paulo, um abraço. Os outros não deixaram nenhuma mensagenzinha aqui, eu não sei quem é, mas tem mais gente, porque eu vi aqui pelo canal, teve um total de 10 pessoas, mas deixando o recado aqui, somente 4 deixaram o recado. Hoje nós tivemos aqui o pessoal, esse Vitório que você leu aí, eles são do Japão, participaram conosco, eu fiquei muito feliz. Oh, que legal, que legal. Aí do Rio de Janeiro, eu sei. Aparece sempre aí, Kátia Vasconcelos, Vitória. A Aparece Kátia, sempre. o sobrenome não nega, né? Minha irmã. Tinha que ser da família, né? Tinha que ser da família, gente boa. Um beijo enorme no coração de vocês. O pessoal do Japão legal também. Mas não fiquem tristes, não, que em breve ela está voltando. Eu pego sempre ela aí, ó, para fazer umas lives bonitas. Já falei para ele, me chama que eu venho. Então tá bom. Agora é com você. Vamos lá. Tá bom, então vamos encerrar. O Espiritismo nos explica que as preces elas têm que ser concisas. Preces que, de uma forma simples, toquem o coração. Depois de uma noite de tantos conhecimentos, reflexões, nosso momento é de dizer obrigado, Senhor, por sermos espíritas, por termos a oportunidade de conhecer um pouco mais, de entendermos o nosso papel no mundo e obrigada por nunca, jamais nos deixar em desamparo. Que o Senhor Jesus, nosso mestre maior aqui no planeta, possa envolver a cada um de nós com seu amor, seu carinho, e que todos os bons espíritos, trabalhadores da luz e de um mundo regenerado, possam penetrar os nossos corações com o seu amor, com o seu carinho, com boas vibrações e muita paz. Que todos tenham uma noite de descanso ou um dia de descanso de muito, muito amor. Empatia, vigilância e prece sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Vânia, um beijo. Obrigada. Um beijo a todos. Despeço em definitivo você aqui no finalzinho, tá? Vou fazer. Obrigada.